Então vamos lá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Gustavo, serei o host desta atividade. Estarei auxiliando nos bastidores a coordenadora Maria Lucilene Gonzaga. A necessidade ou dúvida que vocês possuam, vou estar atendendo pelo chat, que pode ser ativado na barra inferior da tela, certo? A nossa sessão ela tem duração de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Cada participante tem até 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Eu vou estar auxiliando na cronometragem do tempo. E, ao final da sessão, a gente vai fazer as discussões sobre os trabalhos que foram apresentados. Caso vocês notem alguma falha no momento da apresentação de alguém, vocês podem me comunicar pelo chat ou pelo áudio. Eu deixo agora a palavra com a professora Maria Lucilene, mas antes desejo as boas-vindas e boa sorte nas apresentações. Professora, bom dia, fique à vontade. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 28º Congresso da Associação Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa. Com muita satisfação, nós nos encontramos nessa sala 3 para fazer uma discussão, uma proposição sobre as autoras, discutir publicações de mulheres, e nós estamos muito felizes, ainda que esse evento aconteça de maneira remota, ele permite também que vários participantes possam estar conosco, interagindo a partir do espaço de cada um. Constituímos esse grande espaço científico, literário, acadêmico. Então, dou as boas-vindas a vocês e nós vamos iniciar a sessão de hoje. Queria confirmar a presença da Ellen Oliveira, do Sérgio Luiz, da Júlia Oliveira e da Carmelinda. Acho que estou vendo a Carmelinda, o Sérgio, não sei se a Ellen e a Júlia já se encontram. Vocês terão 20 minutos na sala, professora, agora. Certo. Tá. Nós vamos iniciar, então, com a Ellen. Acredito que ela ainda não esteja, né? Cada participante vai ter 20 minutos para fazer a sua apresentação. Oi, Queria dar... Olá, bom dia, tudo bem? Dia, você está escutando? Estamos escutando. Você está nos escutando também? Sim, sim. Eu posso... Seja bem-vinda. Gostaria de cumprimentar o professor Eduardo da Cruz, professora Andréa, que também estão conosco. Ellen, você tem o tempo de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Você tem também possibilidade de fazer a projeção dos seus slides, e depois da sua apresentação nós faremos o comentário, o debate, o questionamento a respeito dos trabalhos apresentados. Está tudo bem? Podemos iniciar? Podemos. Eu vou compartilhar, então, meus slides. Aqui, como eu nunca fiz isso, deixa eu ver como... Vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Ah, tá bom, obrigada. Então, eu gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de apresentar aqui hoje no Congresso. Pedir desculpas também, caso ocorra algum erro, alguma lacuna na apresentação. Então, para essa apresentação, o título é A Escuta e o Diálogo entre os Poemas de Flor Espanca, de Adília Lopes. Eu sou formada em Letras pela Unifesp, pela Universidade Federal de São Paulo, e estou sob orientação do professor Dr. Leonardo Gandolfi. A apresentação está dividida em corpos da pesquisa, objetivos, metodologia, fundamentação teórica e análise. Corpos da pesquisa são 2 livros que eu utilizo, é o Charneca em Flor, de Flor Espanca, e Versos Verdes, de Adília Lopes. Porém, para ficar mais, o diálogo dos livros ficarem mais presentes, eu utilizo o livro Flor Espanca. A Adília mudou em 2009 o livro para Versos Verdes, porque ela considerava mal o título,
e porque achava, em alguma das entrevistas, ela falou que achava violento. Mas como esse diálogo ele fica mais evidente com o título For Bela Espanca Espanca, então eu ainda utilizo esse título. Bom, os objetivos. Analisar um movimento de escuta entre o... peraí que tá ocultando aqui. Analisar o movimento de escuta feminina entre os poemas dos livros Charneck e Flor, de For Bela Espanca, e For Bela Espanca Espanca, de Adília Lopes. Analisar o poema como espaço de escuta, revolução, reivindicação e metamorfose do eu. A metodologia ela segue 3 passos. Ela foi feita uma leitura e fechamento dos textos teóricos da pesquisa, escolha e leitura dos poemas de For Bela Espanca, Adília Lopes, para fazer análise comparativa entre os poemas, e caminhos para chegar a um movimento de escuta entre os eus femininos. Então, a fundamentação teórica, ela parte do T.S. Eliot, que é quando ele diz: o passado deve ser modificado pelo presente, tanto quanto o presente seja orientado pelo passado. Então, a partir do momento que a Adília Lopes, ela desloca o eu feminino forbeliano para os seus poemas, ela modifica o passado no presente. Então, a gente vai observar isso mais à frente com os poemas. E Ana Kobuka, ela diz o seguinte sobre os poemas Adília: o passado e o presente de discriminação parecem-me abundantemente visíveis na sua escrita, sem que a sua inegável recusa do registro épico lhe retire o potencial, que, pelo menos na minha perspectiva de leitura, ela claramente realiza, de pôr em prática atos tanto de resistência como de construção feminista, tendo que é precisamente no campo da intertextualidade que se encontram muitas e interessantes oportunidades para tal. Então, a gente vai observar essa questão da resistência, da construção feminista e do diálogo presente nos poemas que a Adília Lopes constrói com a For Bela. Então, de modo geral, para dizer sobre a intertextualidade, todo texto se constrói com um mosaico de citações, todo texto absorção e transformação de outro texto. Então, a Ana Kristeva diz isso sobre intertextualidade, ela define dessa forma, e o Gerard Genette, depois ele define como: define-o de maneira, sem dúvida, restritiva, como uma relação de copresença entre 2 ou vários textos, isto é, essencialmente, o mais frequentemente, com presença efetiva de um texto em um outro. Sua forma mais explícita e mais literal é a prática tradicional da citação. Sua forma menos explícita e menos canônica é a do plágio, que é o empréstimo não declarado, mas ainda literal. Sua forma ainda menos explícita é a menos literal, é a alusão, isto é, um enunciado cuja compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro. Aqui tem um tema que eu utilizo para fazer essa análise comparativa da For Bela Espanca. Então, é assim: eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui e além, mas este, aquele, o outro, toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E a Adília Lopes, ela transforma esse amar em foder no poema, no livro For Bela Espanca Espanca. E ela começa assim, o poema: eu quero foder, foder achadamente. Se esta revolução não me deixe foder até morrer, é porque não é revolução nenhuma. A revolução não se faz nas praças, nem nos palácios. Essa é a revolução dos fariseus. A revolução faz-se na casa de banho, da casa, da escola, do trabalho. A relação entre as pessoas deve ser uma troca, hoje é uma relação de poder, mesmo no poder. A ceifeira ceifa contente, ceifa nos tempos livres, semana de 20 por 7 horas já. A gestora avalia a empresa pela casa de banho.
e canta contente, porque há alegrias no trabalho, e o choro do bebê não impede a mãe de servir. A galinha brinca com a raposa, eu tenho o direito de estar triste. Então, podemos observar com esses dois poemas que a Adília, ela desloca esse eu forbeliano para os seus poemas, transformando esse amor em poder e deslocando esse eu forbeliano tanto para a revolução, tanto para a reivindicação de um corpo. Então, ali no poema da Flor Bela, o corpo ele já está presente, né? Então, há uma liberdade ali, mas que a Flor Bela, sabemos que ela foi silenciada por muito tempo. E a Adília, ela traz essa liberdade mais evidente, ela amplifica, né, essa questão da liberdade. Então, a gente pode observar, porque por conta da recuperação, da apropriação, há certa medida, como eu tenho que estabelecer aqui, uma leitura de escuta, né? Então, o Jean-Luc Nancy, ele vai entender, ele vai definir a escuta como dessa forma. Consequentemente, há este núcleo de sentido onde se combina o uso de um órgão sensorial, o ouvido, a orelha, a auris, palavra que dá a palavra, primeira parte do verbo auscultare, prestar ouvidos, escutar atentamente, de onde provém escutar. Há uma atenção, uma intenção e uma atenção que marca a segunda parte do termo. Escutar é dar ouvidos, expressão que evoca uma mobilidade singular entre os aparelhos sensoriais do pavilhão do ouvido. É uma intensificação e um cuidado, uma curiosidade ou uma inquietude. Então, a partir do momento que a gente observa esse deslocamento, há, em certa medida, a Adília, em certa medida, ela está intensificando e também uma inquietude desse corpo ele estar presente, de estar na revolução que deveria sempre estar posto. Então, e aí, Luc Nancy, ele vai dizer o seguinte: sempre que se está à escuta, está à espreita de um sujeito. Então, observa-se que a Adília, ela está sempre à espreita do sujeito forbeliano neste livro. Nesse poema, especificamente, né? O ele, que se identifica ressoando de si a si, em si para si, fora de si, consequentemente, ao mesmo tempo, o mesmo, o outro, que não ele, um como o eco do outro, e este eco como o próprio som do seu sentido. Ora, o som do sentido é como ele se reenvia e como se ele se envia ou se endereça, e por conseguinte, como faz sentido. Então, a partir do momento que esse deslocamento ocorre um eco, né? Ressoando de si para si. E porque esse texto, esse poema, né? Ele passa de uma leitora, a leitora Adília passa para a escritora Adília. E o Zumthor, ele diz assim, o seguinte: a leitura de um texto poético é a escuta de uma voz. O leitor, nessa e por essa, escuta, refaz em corpo e em espírito o percurso traçado pela voz do poeta. Então, o corpo a Adília, a leitora, ela refaz esse corpo, né, esse corpo do eu poético, e passa para os seus poemas. Então, é mais nesse sentido a leitura da escuta. Né? E aqui eu termino a apresentação. Obrigada. Obrigada, Ellen, parabéns, né? Não há do que se desculpar, né, nesse contexto de pandemia em que nós estamos trabalhando remotamente, utilizando essas ferramentas da mídia, nós estamos muito passivos, né, a perder a conexão, a ter algum problema em relação à transmissão, né, de alguma informação. Então, não há problema nenhum, nós gostaríamos de te parabenizar, né, pela comunicação, por essa interlocução entre Adília e Flor Bela, duas grandes mulheres, acima de tudo, né, escritoras, que usam, então, né, da sua poesia, da literatura, para também nos inspirar, né? São também mulheres e poetas inspiradoras para nós. Então, depois nós faremos a discussão sobre o seu trabalho, tá bem? Parabéns. Obrigada. Vamos...
Vamos na sequência agora ouvir o Sérgio, Sérgio Luiz Silva Abreu, que vai apresentar sua comunicação Uma Senhora e Nada Mais, a vida e obra de Adelina Lopes Vieira. Bom dia, Sérgio, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bem, Então, a comunicação é parte da dissertação, tá? De mestrado, a dissertação chama Mais que Flores, os perfis femininos na obra de Adelina Lopes Vieira, orientação do Eduardo da Cruz. E na dissertação eu foquei mais nos personagens femininos da autora, mais para a comunicação quis destacar aqui, de fato, um apanhado geral e tratar dessa biografia também, que é um tanto desconhecida, né? Então é por isso, tá bom? Vou começar aqui. Eu não tenho PowerPoint, tá? Adelina Amélia Lopes Vieira nasceu em Lisboa, na freguesia da Encarnação, em 20 de setembro de 1850. Filha de Valentim José da Silveira Lopes e Adelina Pereira Lopes, ela foi escritora e educadora no Brasil durante mais de 30 anos. A publicação de seus textos pode ser encontrada em diversos periódicos brasileiros e portugueses, além de almanaques, mas o que mais chama a atenção não é simplesmente sua publicação, mas sim seu prestígio no 800 e seu apagamento na posteridade. Em 1856, seu pai se muda com toda a família para o Brasil, não sabemos ao certo por quê. O patriarca da família se interessava muito pela ajuda humanitária, pela educação. Ele era médico, e no Brasil eles vieram primeiro residir em Campinas, ele foi professor e dono de um colégio no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e mais tarde em Nova Friburgo. A criação de Adelina nesta família pode ser uma das justificativas também do seu interesse pelas causas sociais. Ter um pai intelectual que se preocupava com as desigualdades sociais, a saúde, a educação, deu a ela ali supostamente maior liberdade de instrução naquela sociedade patriarcal. Além disso, seu pai era amigo pessoal de Antônio Feliciano de Castilho, que foi um dos maiores apoiadores da escrita das mulheres em Portugal e no Brasil naquele tempo. Na infância, Adelina foi interna e recebeu uma boa educação no Colégio das Irmãs, das Irmãs de Caridade, em Botafogo. Nesses colégios, segundo Ana Cristina Pereira Lage, a partir de 1850, ali, os ideais liberais passaram a apoiar uma educação que fosse responsabilidade da iniciativa privada, né? Já que os investimentos do Estado em educação eram baixos, e por isso passou a ser comum as elites ali contratarem professores particulares para as meninas ou colocá-las em colégios internos. As meninas recebiam uma educação baseada nos preceitos de serem mães e donas de casa. Adelina deve ter recebido o aprendizado das primeiras letras ainda pelas mãos da mãe, como foi o caso da irmã Júlia, anos mais tarde. Porém, Adelina Vieira continuou sua instrução para se formar professora em um colégio em Nova Friburgo. Sabemos que o colégio do pai dela foi transferido do Rio de Janeiro para Nova Friburgo, mas não temos registros de ter tido alunas do sexo feminino. Então, não sabemos se ela estudou no colégio do pai, em Nova Friburgo, ou em algum outro. Houve uma necessidade de buscar em fontes primárias a maior quantidade possível de informações sobre Adelina Lopes Vieira para conseguirmos dar conta de seus traços biográficos. Buscando uma vida pública para Adelina entre os periódicos do século XIX, a mais antiga menção que encontramos é de 1869, quando ela recitou poesias ao piano, poesias do Soares de Passos e do Tomás Ribeiro, num evento literário em Campinas, cidade onde eles residiam na época. Devemos chamar atenção ao fato de Adelina ter sido casada e não termos encontrado muitas informações sobre o marido, Antônio Arnaldo Vieira da Costa. Mas em todas as menções da imprensa, a partir de 1869, já aparece citada com o sobrenome de casada, tá? O nome do marido aparece pouco em suas aparições públicas e não é sequer mencionado numa biografia que o Portugal Moderno publica sobre ela em 1905,
tá? O Portugal moderno vai falar de toda a família. E isso era, a importância das relações matrimoniais naquele tempo era inegável, e o nome do marido aparecer tão pouco ia na direção contrária ao esperado das mulheres ali casadas, né? Mesmo que não tenhamos encontrado nenhum escrito anterior, nada garante que não existam ou que ela não tenha publicado sobre algum pseudônimo, né? Como era comum na época. Em 1871, Adelina foi convocada para assumir o cargo de professora pública primária na segunda cadeira na freguesia do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? É, ela começa a lecionar em 1872, em casa, o colégio funcionava em casa, que depois foi transferido para uma sede em Santa Teresa. Durante a década de 1870, os textos de Adelina começam a circular na Gazeta de Campinas, cujo redator era amigo do pai dela, e em outros periódicos importantes, como o Jornal do Comércio, o Correio Paulistano, o Almanaque de Lembranças do Luso Brasileiro, fundado por Alexandre Magno de Castilho, entre outros ali. Seu talento passaria a ser comentado, festejado ali por aquela sociedade ali na época. A publicação de seu poema intitulado Primeiro Beijo, em 1876, no Jornal do Comércio, fez com que ela ganhasse um poema em homenagem a ela, do Tomás Ribeiro. O fato foi amplamente divulgado no Brasil, o que ajudou a dar visibilidade para ela ali, sobretudo pela posição de prestígio do poeta português. Tomás Ribeiro enviou uma carta para José Feliciano de Castilho, recomendando a leitura do poema O Primeiro Beijo, que sairia em seu primeiro volume, no seu primeiro livro, chamado Margaritas, em 1879. Essa carta sairia como prefácio do livro. Tá? Há na obra a necessidade de enunciação de um autor, né, ou uma autora, e por isso ela se mostra tão importante nos nossos estudos. A escrita está na nossa sociedade também como uma forma de documentar experiências vividas para a posteridade. Tal processo perpassa o ambiente sociocultural e de sua produção, e desse modo, a literatura produzida pelas mulheres do século XIX detém tantas informações importantes, pois é a materialização dessa libertação daquelas autoras. Ou seja, não estamos considerando a obra literária como documento histórico ou biografia, mas como produto de uma história cultural, influenciados pela sociedade ali que eles estavam vivendo, né? A Adelina, na sua obra, se importou, em geral, com questões femininas e de cunho educacional, desde quando começou suas publicações na imprensa periódica. Seus contos passaram a ser veiculados em jornais de grande circulação. Por isso, o seu prestígio intelectual em seu tempo, né? Sua contribuição para as letras foi diversificada e vasta. Ela publicou 3 livros em volume, 4 no caso, né? Foi um em conjunto com a irmã, em 1886, que foi o livro que lança a irmã de Adelina, Júlia Lopes de Almeida, chamado Contos Infantis. O Margaritas, que é o seu livro de estreia, em 1878, o Pombal, em 1880, e o Destinos, que é um livro de contos, em 1900. A Adelina estava ali sempre debatendo ali questões a respeito das mulheres, e sua colaboração que chama muita atenção na imprensa periódica, assim, a primeira, assim, devido à constância, em A Semana, que ela vai ter uma coluna chamada Palestras Femininas, tá? O jornal tinha ali como redatores ali o Valente Magalhães e o Filinto de Almeida, que viria a ser o cunhado da Adelina, e publicava importantes literatos ali da época, além de ter ali um conteúdo político forte, era um jornal abolicionista, né? Ela se tornou ali colaboradora fixa da Semana, tendo sido convidada pela publicação, até mesmo como jurada, junto com o Machado de Assis, para um concurso de sonetistas. Então, a Adelina seria ali jurada ali, junto com o Machado de Assis, ali, dado o tamanho deles naquele momento, né?
essa coluna, Palestras Femininas, obteve ali muito sucesso, tanto que anos mais tarde, já quase no fim do século, lá em 1897, ela vai ser convidada no periódico A Mensageira para refazer essas palestras. Esse fato não acontece, mas ela foi diversas vezes convidada, as redatoras queriam, porque queriam que ela refizesse, mas ela não fez mais, tá? A temática e a forma de abordagem de a temática e a forma de abordagem em assuntos entre homens e mulheres eram bem diferentes, né? E então a Adelina era ali a colaboradora mulher naquele jornal, na semana, né? E ela ia numa direção de tentar ajudar as mulheres e as crianças em seu bem-estar, né? Porque ali os assuntos ali como modas e festas, os quais os homens as estereotipavam, né, não se aproximavam muito da escrita ali do que ela fazia em a semana, coisa pela qual ela vai ser até criticada, tá? Porque ela não comentava questões que deveriam ser comentadas por ela, né? Ah, pelo menos para aquela sociedade. As colunas dela ali, as palestras femininas, contavam com um perfil muitíssimo conservador ali, para a vida das mulheres, ali, mostrando cuidados com o lar, com o marido, com os filhos, como suas únicas ocupações. Mesmo fugindo daquelas temáticas como modas e baile, ela reforçava ali aquele estigma das mulheres que tinham sua vida dedicadas ao ambiente doméstico. Tal modelo de escrita acompanha a obra de Adelina não apenas na coluna, mas durante toda a sua vida, né? Mas ali, a despeito do seu perfil temático, ela tinha uma vida pública e uma profissão, né? Além de professora, ela estava ali, ela era escritora, enfim. A biografia da Adelina Lopes Vieira chama muita atenção pelas diferentes frentes pela qual trabalhou, sabe? Além do seu trabalho literário, ela foi professora, ela era uma intelectual muito ligada às causas sociais. A autora se importou muito com a educação das crianças, a educação das mulheres, era defensora da abolição, era filântropa, e, de certa forma, fugia aquele modelo passivo feminino ali que a sociedade impunha, né? Seu envolvimento político ali era inegável, né? Naquela sociedade. Ela esteve desde a criação, em 1908, no Conselho Diretor da Associação do Patronato de Menores, que buscava a criação de uma chamada creche central para atender às necessidades de crianças de até 3 anos e de suas mães, né? Ela debatia essa necessidade do trabalho para as mulheres que encontravam essa barreira de quem cuidaria dos filhos durante a jornada de trabalho, né? A luta por creches para auxiliar na autonomia das que desejassem ou necessitassem trabalhar está na origem de alguns movimentos feministas, né? Ela desenvolveu ali em alguns periódicos, também na semana, em alguns outros textos que foi fazendo, uma espécie de manual de civilidade, né? Ela ensinava como bem viver, como melhor viver, como melhor fazer. Então, isso vai estar ali mostrando como aquelas mulheres deveriam viver naqueles novos tempos. Além da colaboração na imprensa periódica, ela teve as publicações em volume, né? Que mostrariam ainda mais sua produção ficcional, né? E isso indica muito. E na sua publicação em volume, a gente percebe o quanto ela estava atenta ao que era produzido nas estéticas de sua época, né? Tanto no Brasil quanto em Portugal, em outros centros culturais europeus. Era uma mulher muito bem instruída. Ela, em 1900, publicou um livro de contos chamado Destinos, que partia da ideia ali do aprendizado pelo exemplo, né? Ela mostrava ali várias mulheres, né, sobre educação, sobre a vida conjugal, a autonomia das mulheres, o adultério. Os contos mostram destinos de várias mulheres e seus perfis, né? O que acontece quando aquelas mulheres, quando não tratavam bem seus maridos, e também debatia sobre a necessidade daquela autonomia para elas. Mesmo assim, os textos não se afastavam do ideário ali pertinente às mulheres, tá? Estavam dentro do que era socialmente aceito, mas mesmo assim ela era, por vezes, criticada.
A produção poética dela se mostrou ainda mais versátil na questão temática. A gente consegue encontrar poemas abolicionistas, que em maioria exaltava a figura da princesa Isabel como grande redentora. Poemas de circunstâncias, poemas políticos, poemas de exaltação à cultura portuguesa. Hoje entendemos uma problemática aí em enxergar a princesa Isabel como um grande salvador, enfim. Mas exaltar uma figura de uma mulher com participação política era pensar para ela ali em representatividade, né? Em 1880, ela havia publicado também um poema longo, né, em 4 cantos, chamado Pombal, em homenagem ao Marquês de Pombal, impresso, né, em volume. Tal fato chamou atenção pela questão política que envolvia a figura do Marquês de Pombal, pois ele representava a extinção da escravatura em Portugal, no século XVIII, a libertação dos indígenas escravizados no Brasil. Pombal também proporcionou uma grande reforma educacional no país, e por isso mereceu dela ali a homenagem, que ela vai criticá-lo também, chamá-lo de sanguinário, por vezes, mas vai dizer que sua importância é muito maior que isso, né? Então a gente percebe ali essa voz pública de cariz político dela, né? Que debater política não era algo ali socialmente bem visto para as mulheres, né? Ela vai ali na contramão ali, produzindo esses poemas que defendiam publicamente a abolição ali, né? Na contramão de mulheres, né, na verdade. E por isso a gente não pode deixar de ressaltar que existia ali uma importância da sua contribuição, né? Que já que se ela falava a respeito desses assuntos nas suas publicações, é porque, de fato, existia algum interesse pela sua voz, né? Pelas suas ideias, né? Mas estar inserida nesses assuntos gerou certos insultos a ela na imprensa, né? Por exemplo, em 1891, quando ela colaborava em O Tempo, ela comentou a exposição do Pedro Weingartner e foi ridicularizada pela Revista da Semana por estar falando sobre arte. A publicação chamou a Adelina de Dona Literatona, dizendo que ela falava asneiras com facilidade, né? Em A Semana, que ela era também colaboradora, o redator, o Filinto de Almeida, seu cunhado e tal, reclama, faz uma brincadeira dela não falar sobre moda, né? Porque ela não falava sobre moda, do qual ela vai responder fazendo um texto sobre espartilhos, que ela faz um paralelo entre a necessidade dos espartilhos, que ela acha que vai ser muito bom que tirem os espartilhos, mas a sociedade ainda não estava preparada para isso. Tá? Outro exemplo, o Rio Nu, em 1907, acusou a Adelina de ser feia e masculinizada. O texto destaca o corpo volumoso da escritora, associa um campeão de luta greco-romana para menosprezar suas conquistas. Ainda aponta um ressentimento da sua irmã Júlia, feminista, mas que não era masculinizada. Tá? Ter um papel de destaque naquele momento ali ressentia aquela sociedade tipicamente comandada ali por homens. Tá? Adelina Amélia Lopes Vieira foi uma escritora multifacetada, e não só por ter escrito sobre assuntos não comuns às mulheres, mas também por, no final do século XIX, ter sido uma professora que defendeu a educação, se empenhou nas causas humanitárias, se preocupou com o sexo feminino. Né? Ela conseguiu, em um tempo difícil, um grande espaço na imprensa, em periódicos não só voltados às mulheres, mas voltados, em geral, para o grande público. Né? Os periódicos que ela colaborou são periódicos grandes. Então, esses perfis femininos que ela criou, mesmo reproduzindo alguns preconceitos, algumas vezes, né, da educação dela, né, eram muito importantes, assim, porque tinham questões particulares à vida daquelas mulheres ali da época. O trabalho dela como uma mulher de letras é também uma tentativa de encorajar trabalhos,
nós trabalharmos ela ali como uma mulher de letra também é uma tentativa de encorajar trabalhos com essas autoras, né, que ficaram perdidas nesse caminho, né, ficaram negligenciadas nesse caminho, mas são importantes para o nosso debate, para os nossos debates literários atuais, para a gente conhecer também essa linha histórica, né? Uma lacuna, no caso. Adelina Lopes Vieira morreu em 2 de fevereiro de 1923, em Botafogo, no Rio de Janeiro, que era onde ela morava. A última década da sua vida foi um pouco mais reservada, por isso a gente teve essa tentativa de reconstruir a necessidade de reconstruir detalhes aí dos seus 73 anos de vida. Seu registro de óbito declara como uma dona de casa, ignorando sua longa carreira, né, de letras luso-brasileiras, e esse esquecimento já havia sido reclamado pela própria Adelina em 1898, quando a Gazeta de Notícias a referencia apenas como uma senhora. E ela faz a pergunta, uma senhora e nada mais? Né? Eu que contribuí para as letras do país, né? E a questão é que ela era, sim, uma senhora, né? Mas uma senhora também não limita ela ter sido uma personalidade de destaque, uma intelectual importante para o seu tempo e importante para as letras. Tá? E é isso, acabei. Obrigada, Sérgio. Uma senhora escritora, né, para né? ainda fortalecer, né, essa expressão, é uma senhora, mas é uma senhora escritora. É uma, né? Senhora escritora, exatamente. Uma grande mulher. Parabéns pela tua apresentação, trazendo essa mulher, né, que teve todo um protagonismo no final do século XIX, início do século XX, e que, infelizmente, né, o cânone, né, masculino, né? Exatamente. Acabou eclipsando, deixando lá na penumbra, mas ela não está apagada, ela está numa penumbra que tu estás tentando agora trazer um pouco mais para os raios solares da literatura, principalmente dessa atualidade. Uma importante discussão, né, sobre as mulheres, que se nós formos observar, né, nos compêndios de literatura, o cânone está muito ainda masculinizado e poucas mulheres, como se elas não até hoje, né? Como se não tivesse existido. Depois a gente volta para comentar mais e melhor, tá? Do seu trabalho. Obrigado. Vamos, então, dar sequência agora com a Júlia Oliveira da Silva. A Júlia está? Sim, estou aqui. Olá, Júlia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos começar a sua apresentação? Sim, eu vou compartilhar. Vou compartilhar a tela. Eu peço desculpa pelo barulho, porque infelizmente eu não consegui um lugar reservado para um pouco de ruído, provavelmente. Deixa eu aumentar aqui. Vocês conseguem ver? Sim, estamos visualizando. Ok. Então, bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer por estar fazendo parte dessa apresentação de trabalhos, um trabalho tão interessante, da Espanca, Cadilha. O meu vai fugir Júlia, um pouco desse tema. Fala um pouco mais alto, por favor, para tentar abafar o som que está ao redor. Ok. Eu vou tentar. Eu estava dizendo que o meu trabalho vai fugir um pouco não da temática, né, porque é o tempo de escritoras, mas aqui eu acabo retomando a ideia da escritora no sentido amplo, né? Eu vou falar sobre a Olga de Moraes Sarmento, que foi uma escritora portuguesa, né, do século XIX, início do século XX, mas que, por mais que seja considerada uma escritora, ela não escreveu necessariamente sobre literatura. Ela foi conferencista, foi biógrafa, jornalista, então é uma escritora mais nesse sentido amplo. Minha pesquisa com o Eduardo na UERJ, né, a gente começou na iniciação científica. Atualmente eu começo mestrado aqui na França, em literatura comparada, mas também retomando escritoras portuguesas. O objetivo dessa pesquisa é
achar, estabelecer e explorar os diferentes pontos de encontro dos laços feministas estabelecidos pela Olga, por meio das suas relações, não somente no Portugal, mas também na França, tendo em vista que ela morou aqui por 30 anos, mas também passando dessas fronteiras nacionais e europeias, até mesmo no Brasil. Então, enfim. Para começar, uma breve biografia da Olga, para quem não conhece, ela foi uma escritora, conferencista, jornalista, biógrafa de Setúbal, nascida em 1881. Ela morou na França por volta de 30 anos, visitou diversos países, incluindo a América do Norte, América do Sul. Na época que ela fez diversas apresentações, diversas conferências na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Uruguai. Ela sucedeu Ana de Castro Osório na direção da revista Sociedade Futura. Ela realizou inúmeras conferências sobre temas variados, desde arte e literatura, sobre a questão da mulher e do feminismo, mas também uma sobre o Brasil, a pátria brasileira, né? A pátria brasileira. E, no fim da vida, ela escreveu um volume autobiográfico intitulado As Minhas Memórias, Tempo Passado, Tempo Amado. Aqui são algumas obras da Olga, o Problema Feminista, as biografias que ela fez, né, sobre a Marquesa de Alorna, sobre a Infanta Dona Maria e a Corte Portuguesa, e Sa Majesté la Reine Amélie de Portugal, né, Sua Majestade, Rainha Amélia de Portugal, princesa da França. Então, durante a sua obra, a gente percebe que a Olga ela tenta divulgar, de certa forma, a cultura portuguesa, né? Mas também a intelectualidade feminina portuguesa, a elite cultural e, de certa forma, a intelectualidade mesmo. E ela, além de divulgar essas pessoas, ela também se coloca nessa posição de uma grande intelectual por meio das suas relações na França, no Portugal, no Brasil, enfim. Isso aqui é uma foto da Olga na ocasião da inauguração do museu. Isso foi uma divulgação da Câmara Municipal de Setúbal e que diz também que ela, nessa ocasião da inauguração do museu, ela doou diversos objetos de arte, coleção, raridades e diversos livros. Então, assim, é realmente uma figura de destaque nessa época. Bem, agora eu passo a questão da participação na mídia periódica transnacional, né? Da minha pesquisa não tem, de certa forma, a participação da Olga em revistas ou jornais do Portugal, mas principalmente no Brasil e na França. Então, a metodologia foi a partir da Hemeroteca Brasileira e da Bibliothèque de France, Bibliothèque Nacional de France. Enfim. Aqui a gente tem um artigo, Une femme de lettres portugaise à l'honneur, né? Esse daqui faz parte do espólio da Olga. E aqui, na ocasião, ela estava recebendo a medalha da Légion d'honneur pelo governo francês, e ela se encontrava com outras escritoras francesas, a Gabrielle Rival e a Lucie de Marguerite, mas também nesse mesmo jantar tinha uma princesa, a princesa Armande de Polignac. Eu vou destacar somente, eu tive que cortar, porque senão não daria para ver tudo, mas no final do artigo tem esse trecho: a cultura francesa, tão venerada em Portugal, só pode beneficiar desta distinção, né, dessa figura distinta, né, diferente da Olga, que ao homenagear uma letrada portuguesa é um novo penhor da amizade que une os nossos dois países. Então, a Olga também surge, além desse papel de divulgadora da intelectualidade feminina portuguesa, mas ela também serve como uma articuladora cultural, tendo em vista que ela morou muito tempo na França, mas também se envolvendo com diversas figuras importantes francesas, sempre buscando estabelecer e fortalecer, de certa forma, os laços entre os dois países. Esse outro aqui é uma entrevista que ela deu a Blanche Vaux, que era um jornalista, e que ela é questionada sobre o fato dela não ter se casado novamente. Ela se casou bem cedo, com 18 anos, mas o marido morreu na guerra, quando ela só tinha 25 anos, e nunca mais ela se casou. Então aqui tem essa entrevista, não vou ler tudo, mas a parte interessante é essa aqui, né? Depois de ter sido questionada sobre ficar sozinha, sobre não ter filhos, etc.,
Ela diz, a razão, né? Aquela que estava ansiosa para explicar, respondeu: aqui está, eu tenho a minha chave. Eu entro e saio quando eu quero. Essa sensação de liberdade vale para mim todas as alegrias do mundo. Então, ela se coloca justamente nessa posição de defesa da liberdade feminina, da liberdade que, de certa forma, só é alcançada nessa época por meio do casamento ou por meio da viuvez, né? Mas, por outro lado, o comentário que se faz depois mostra totalmente o contrário, né? Uma outra visão, né? Que as mulheres que pensam como assim, que pensam assim e que dizem isso, o fazem para se consolar. Aqui são 3 artigos publicados na Revue Commerciale Financière et Maritime, L'Étoile du Sud, que é o jornal francês no Rio. Esse primeiro artigo fala de como que está apresentando a Olga, e fala como que ela foi apresentada nesse jornal por meio da Juliette Adam, Madame Juliette Adam, Juliette Dambert, e faz um elogio da Olga por sua cultura, sobre o fato dela falar francês perfeitamente, de conhecer enormemente a cultura francesa, a literatura francesa, e ser uma grande escritora. O segundo, por outro lado, fala sobre a conferência que ela iria realizar no Brasil, La Femme de l'Actualité, a Mulher da Atualidade, onde ela vai apresentar a elite da sociedade brasileira, incluindo o presidente da República na época, onde ela fala sobre a questão da mulher nessa E a última falando também sobre a conferência passada, mas dizendo de uma outra conferência que ela realizou também, sobre música. Então, assim, as conferências da Olga são sobre assuntos variados e sempre contam com esse elemento da elite, da elite cultural da sociedade onde ela está, da elite cultural brasileira, da elite cultural francesa, portuguesa e etc. Eu vou passar, imagino que o meu tempo está acabando. O terceiro ponto é a questão da rede de sociabilidade da Olga. Voltando aqui nesse primeiro artigo que fala da Juliette Adam, essa aqui é a Juliette Adam, é uma escritora francesa, feminista também, essa aqui é a Olga. Como que a gente encontrou isso? Foi a partir do espólio da autora no Rio de Janeiro, e a metodologia foi realizar um trabalho paleográfico de análise das cartas, tradução e, enfim, as cartas, cartões, bilhetes trocados entre a Juliette Adam e a Olga. Esse espólio, essas cartas, né, são majoritariamente da Juliette para a Olga, a gente não tem o contrário, mas elas já revelam um caráter íntimo que ilustra as relações mantidas pelas autoras no meio literário, no meio cultural, no meio dessa área de literacia cultural também, luso-francesa, mas não somente, porque, enfim, desculpa, eu acabei me perdendo. Mas não somente nesse meio literário, porque elas também faziam parte de um grupo seleto, um grupo que fazia parte de uma elite, então diversas vezes citam princesas, a sua majestade, etc., sobre os encontros que elas tinham com pessoas de importância política também. Elas também demonstram um tipo de mentoria em diversos planos, financeiro, pessoal, amoroso e social, da Juliette, que era bem mais velha que a Olga, mas ela também, se a gente analisa o conjunto dessas cartas em relação à obra da Olga, né, das memórias da Olga, ela mostra, de certa forma, uma hipocrisia, porque a Juliette, que parecia ter um espaço tão grande na vida da Olga, uma atuação tão grande, ela está praticamente ausente, ela é mencionada de maneira bem superficial nas memórias. Enfim, então aqui eu falo um pouco sobre a Juliette, se eu ainda tenho tempo. Nascida em Versailles, fazia também parte de uma família burguesa. Ela manteve um salão literário em Paris e Gypsy-Rivette. E ela fundou a revista Nouvelle Revue, uma importante revista literária daquela época. Ela escreveu e publicou diversas obras, romances, memórias. Ela teve uma forte participação política pela França naquela época, né, com os diversos problemas políticos que estavam acontecendo, as trocas de tipo de governo, enfim. Ela era republicana e também
falado sobre, ela também lutava pelo direito das mulheres. Ela ficou conhecida como a avó da pátria. Ela foi uma feminista engajada, era amiga da João Sand e ela era confidente do escritor Gambetta, também foi presidente. E, enfim, é uma figura emblemática de uma época turbulenta nesse meio francês. Para terminar, aqui eu mostro duas cartas. Essa aqui é a primeira carta, essa aqui é a segunda, que mostra, de certa forma, como que essa relação entre elas se dava em diversos planos. Aqui ela comenta, enfim, não vou ler a carta inteira, mas ela comenta como que ela está triste sobre o que se passa politicamente no país. Já era 6 de dezembro de 1913, então já as tensões políticas estavam aumentando, né, na França e, enfim, na Europa inteira. E depois ela comenta sobre o sucesso que o seu livro estava tendo, o livro Chrétienne. E ela diz que as pessoas dizem que o livro faz bem e que nenhum sucesso vale aquilo. Enfim, então tem uma certa forma de confidência. E nessa outra carta, ela fala sobre a sua ansiedade, de certa forma, a sua preocupação em relação à amizade delas, porque ela diz que viu, ao longo da sua longa existência, diversas amizades tão íntimas entre mulheres se desfazer completamente. E ela tinha medo disso. Ela tem medo disso. E depois ela cita a questão financeira da Olga, etc. Então, assim, demonstra, todas essas cartas demonstram esse caráter bem íntimo entre essas duas escritoras e, de certa forma, a relação que elas tinham. Então, para concluir, voltando aqui sobre a Olga, né? Então, basicamente, é um destaque e, de certa forma, explicita o trabalho de resgate que a gente tem que fazer, que ela fazia na época dela sobre diversas figuras importantes da história portuguesa, da história literária portuguesa também. E a coisa interessante também é que não só a Olga começa a ser resgatada atualmente, ou diversas outras escritoras, como a gente está fazendo aqui nesse congresso, né, os resgates dessas escritoras, mas mesmo as escritoras francesas foram, de certa forma, esquecidas. Então, enfim, esse trabalho de divulgação feminina da Olga também funciona como um trabalho de resgate. E ela se colocando nessa posição de uma grande intelectual feminina confere, de certa forma, uma autenticidade à pesquisa, ao trabalho dela. E é isso. Obrigada pela atenção. Mais uma vez, desculpa pelo barulho, desculpa se teve algum problema. Seu microfone está desligado, professora. Professora Lucinha. Professora? Acho que ela não está ouvindo. Lucilena, seu microfone está desligado. Opa, liguei. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a Júlia, né, e dizer da importância e da representatividade dessas pesquisas em relação ao que nós estamos pautando, né, sobre a história das mulheres, toda essa representatividade que elas tinham e que devem continuar tendo, principalmente nessa passagem do século XIX para o século XX. Os trabalhos estão aqui apresentando o quanto, né, de mulheres e de representatividades aconteceu lá no passado e que a nossa pesquisa, né, enquanto esses mediadores culturais também para os jovens do século XXI, é possibilitar, né, esse reconhecimento das mulheres que foram muito atuantes no passado e que precisam agora ser reconhecidas. Existem várias pesquisas, várias escritoras, e que o Sérgio, a Júlia, todos que estão apresentando aqui estão fazendo esse trabalho que é árduo, mas que é muito prazeroso, de tentar reconstituir a história dessas mulheres agora no século XXI. Daqui a pouco nós voltamos para comentar, viu, Júlia? Parabéns pela apresentação do seu trabalho. Vamos, então, Obrigada. Agora dar sequência com a Carmelinda, a Carvalho Silva, que vai falar sobre
Flor Bela Espanca, né? Poesia, memória e autorretrato. Um soror de saudades de Flor Bela Espanca. Bom dia, Carmelinda. Isso, bom dia, professora. Seja bem-vinda. Estamos te Obrigada. ouvindo. Tá, primeiramente eu gostaria de pedir perdão por não ligar a câmera, porque eu estou com instabilidade na minha conexão. Mas vamos lá, como a professora já me apresentou, me chamo Carmelinda Carla, eu sou mestre em literatura, memória e cultura, e embora não trabalhe com a poesia, mas a prosa em si, pesquisar e resgatar, como a Júlia falou agora há pouco, escritoras tão memoráveis, tão importantes para a nossa cultura, principalmente dentro do campo da literatura, eu acho que faz parte da obrigação, assim, da nossa consciência crítica de fazermos estudos e sempre resgatarmos elas, sejam em rodas de conversas, em pesquisas, em anotações, e no caso aqui a questão das memórias que a gente cria. E o título da minha pesquisa é Poesia, Memória e Autorretrato, um soror de saudade, que é o título da obra, de Flor Bela Espanca. E aqui dentro dessa obra a gente vai analisar a questão um pouco da metalinguagem da Flor Bela, a questão também da memória que ela compõe. Esse livro em si, são especificamente 2 na minha pesquisa completa, mas hoje, como o tempo é um pouquinho abreviado, a gente vai falar um pouquinho sobre soror de saudade. E também a questão do autorretrato, que é a autobiografia, que, segundo algumas pesquisas, a Flor Bela se utilizava da sua escrita, da oportunidade de escrever, já que a gente sabe que para a época, para meados de início de 1900, a gente tinha muita dificuldade de encontrar mulheres escritoras, então elas se utilizavam quando elas tinham a oportunidade de fazer sua escrita para colocar dentro delas suas confissões, seus desejos, bem como suas críticas. O presente trabalho visa investigar a construção do livro de poemas Soror de Saudades, de autoria de Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa, sobre o viés da memória e a autorrepresentação. Ao deleite dos poemas selecionados, percebemos que a autora explora de forma discreta traços da memória, tanto no conteúdo, interpretação de seus poemas, bem como nos signos da memória em contraponto com o que chamamos de autorrepresentação, uma vez que pela voz da autora é perceptível uma escrita que retrata a representação da mesma. E alguns aportes teóricos que nós utilizamos na nossa pesquisa, nos embasamos no Maurice Albach, quando a gente vai falar de memória, a gente utiliza muito os conceitos dele, os estudos dele, Nora, Souza, Kugli, entre outros. E aí a gente começa com Souza, que ele nos fala da memória e recordação. Automaticamente, quando a gente vai falar, eu escrevi algo baseado na minha memória, ou seja, são recordações, são lembranças que a gente tem de algo que nós vivemos. Aí depois a gente entra mais no campo de dizer se a memória é real ou a memória é imaginária, porque a gente sabe que, de acordo com as definições de Maurice Albach, não existe uma memória altamente pura, completamente pura. Mas aí o Souza vai logo nos abrir os horizontes acerca da memória e recordação e da memória hábito. Esta primeira, que no caso é a recordação, que se obtém por meio da memória pura, que a gente fala de pura, mas ela não é completamente pura no sentido que a gente conhece. Ela é constituída das lembranças do que fizemos. E já a memória hábito é aquela que se forma pelas repetições do que fizemos e continuamos a reviver, ou seja, a cada vez que ela se torna mais sólida por meio das lembranças que o sujeito constrói nesses seus vários exemplos. São memórias que elas não são completas, mas de tanta gente ficar associando que a gente fez aquele determinado ato, que a gente disse aquela determinada frase que a gente teve naquele determinado local, ela termina se transformando em verdade, né? Porque a gente fala que uma mentira dita várias vezes, ela termina sendo uma verdade. E aí aqui Sloterdijk fala que, ele afirma que narrar histórias da vida é uma forma de prática social, pois a autobiografia, aí a gente até destaca a autobiografia, porque em pesquisas a gente descobre que a Flor Bela fazia muito isso, constitui um gênero do qual indivíduos organizam suas experiências de vida, colocando sua vida individual em um contexto com interesses públicos, com a busca por um sentido. Ao entrelaçar uma história pessoal com interesses coletivos, valores, fantasias e paixões, a autobiografia deixaria transparecer um instante mágico do processo literário, que no caso é a transição de experiências e conexões de sentido. E quando a gente fala de transições de experiências, é realmente relatar essas práticas de vivências dentro daquilo que seja o autor que está escrevendo ali, no caso do escritor, seja um cineasta, ele vai colocar nas suas produções, e dentre outros tipos de arte que a gente pode encontrar. E aí a gente vai falar um pouco das definições da memória no contexto teórico literário. E aí o Bose, muito importante para a nossa pesquisa, no texto As Fronteiras da Literatura, ele discute a escrita memorialística e evoca, ele chama o que nós denominamos de consciência do escritor, para estabelecer a fronteira mínima e transparente entre a ficção e a não ficção.
De um lado, o autor caracteriza o memorialista por meio da sua consciência testemunhal. Ele sabe que o objeto da sua escrita é a experiência, e é uma experiência que ele pode testar empiricamente verificável, o real que aconteceu. De outro lado, caracteriza o romancista e a produção da ficção, quando os fatos são trabalhados por uma corrente subjetiva de frases, e que ao longo do que a gente vai fazendo essa interpretação, eles são alterados. E aí a gente faz uma analogia, literatura como lugar de memória e a memória diante da literatura, como esses dois recortes podem se encontrar, e esses viés se aproximam. E aí, quando a gente vai falar o lugar de memória, por que a gente tem uma linha de pesquisa, no meu caso, na minha dissertação? Eu não trabalho com a questão da memória em si, embora seja literatura, memória e cultura, o meu mestrado é dessa área. Mas por que a gente tem linhas de pesquisa dentro de corredores de universidade, tanto para mestrado e doutorado? Por quê? Qual a importância de trabalhar a questão da memória em si? E aí é uma coisa que a Júlia falou muito, que é a questão do resgate, a gente resgatar através das nossas memórias. Não, no caso, nós estamos falando sobre escritoras, sobre essas mulheres maravilhosas, mas a gente resgatar através das nossas memórias, até mesmo as memórias delas, que a gente fala do autoficcional, que no caso é a autobiografia. E, primeiramente, deve se levar em consideração que para existir um lugar de memória, segundo Nora, há que se cumprir 3 funções, que são essenciais, que ela disse a função material, a funcional e a simbólica. E adiante a gente vai ver um pouquinho de cada uma delas. E aí também nós temos esse recorte, onde os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações. Se o que defende não estivesse ameaçado, não teria tão pouco necessidade de construí-los. Aqui, resumindo, é que nós não temos essa capacidade de armazenar essa memória de forma natural. Então, por isso que a gente precisa de um alarme para nos lembrar de determinada data, um calendário para marcar um aniversário, um planner para colocar os nossos compromissos diários que a gente tem, porque a gente não tem essa capacidade, a gente não possui simplesmente essa capacidade de guardar tudo nessa memória, ter esse controle como total. Algumas pessoas têm mais facilidade, mas nós sabemos que nós não somos iguais uns aos outros. E aí, por isso que a gente precisa fazer esse tipo de vínculo de anotações. E aí a gente vai chegar num aporte muito interessante, que é separar o que é a minha memória individual, meu eu, para aquela memória coletiva. A individual, aqui resumindo, já que a gente tem pouco tempo, Nora, ao longo da sua pesquisa, ela vai nos dizer que a memória individual é aquela em que eu tenho particularidade, eu tenho posse daquilo, eu consigo dominar sozinha. Mas chega um certo limite que, para eu lembrar do que aconteceu naquela reunião com meus colegas, ou do que aconteceu durante aquela aula no meu curso, ou em algum evento que tinha muitas pessoas, eu não consigo fazer isso de forma sozinha, voluntária. Eu preciso do auxílio das outras pessoas. Então, assim, eu consigo lembrar de alguns momentos, mas a partir dos lapsos que os meus colegas vão comentando, que a minha família vai comentando, que alguém que estava comigo naquele determinado momento, aí sim eu vou relembrando, vou ativando meu gatilho para eu construir essa memória, digamos assim, não pura, mas um pouco mais completa. E aí a gente vai falar uma coisa muito importante, que é a memória externa na construção das minhas memórias, porque ele está muito ligado a essa questão das memórias coletivas. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a gente não fazer com que essas memórias externas, elas desconstruam a nossa memória real e elas comecem a influenciar o ponto da gente categorizar que a gente vivenciou determinados fatos, acontecimentos que não são verídicos. Por exemplo, eu podia estar naquele dia, naquela tarde, no pôr do sol, com determinadas pessoas, mas de tanto elas comentarem coisas externas que talvez aconteceram só com elas, ou que eu nem estive ali presente, não vi aquele determinado fato acontecendo, eu começo a imaginar que sim, que eu participei, que eu estava ali, que eu vivenciei, e que eu vi. E a partir daí eu vou construir isso como se fosse verídico. E aí isso que a gente vai procurar na poesia de Flor Bela Espanca, basicamente, precisamente nesse livro Soros de Saudade, já que a gente sabe que ela só deixou o livro de mágoas, e Soros de Saudade publicou ainda esse seu falecimento. As outras obras, tipo Charneck em Flor e as demais, elas são obras póstumas. Então, vamos lá. E a gente se pergunta, é uma autobiografia? A nossa pesquisa aqui não é descobrir isso, se é uma autobiografia ou não, mas através de outras pesquisas a gente traz um recorte para dizer que sim. E aí tem um diário, Corbel escreveu também muitos diários, e até ela mesma jogava algumas pistas para a gente. Tem um trecho, por exemplo, que ela se apresenta, ela convida o leitor a descobrir quem é ela. E aí ela fala, não tenho nenhum intuito especial em escrever essas linhas, não viso nenhum objetivo, não tenho em vista nenhum fim. Quando morrer, é possível que alguém, ao ler esses descosidos monólogos, leia o texto sem saber dizer que essa coisa tão rara neste mundo,
uma alma se debruça com um pouco de piedade, um pouco de compreensão, em silêncio sobre o que fui ou o que julguei ser, e realize o que eu não pude, que é conhecer. Ela até fala disso, deve deixar a critério, a cargo do leitor, conhecer ela. E aí é onde a gente vai embarcar nessa pesquisa por tentar decifrar, porque a gente não consegue, ela é tão magnífica que a gente não pode afirmar que a gente consegue decifrar, a gente tenta. E aí, mentor dela poetiza poemas e memórias ou a metalinguagem? Memórias que falam de memórias, saudades que falam da própria saudade de uma pessoa denominada Portela Espanca. E aí, como ilustração, já que é questão de recorte, eu trouxe trechos de alguns poemas. A primeira coisa que a gente pode chamar a atenção são os verbos que ela sempre fala. É o verbo de recordar, é o verbo de lembrar, é o verbo de trazer memórias da sua infância, da sua vida, e ela joga isso para cargo do leitor fazer essa interpretação. Por exemplo, quando ela diz lá no poema O Meu Orgulho, lembro-me o que fui dantes, quem me dera não lembrar em tarde dolorosa, lembro-me que fui a primavera. E aí ela vai utilizando o verbo lembrar o tempo todo, ou seja, aí a gente já vê um desses aspectos, que ela está falando de algo que aconteceu e que na busca desse sentido, de construir uma memória completa, ela vai colocando nesse poema essa fragilidade que ela tem de não conseguir, mas que ela tenta fazer essa recordação. Aqui também a gente tem esse outro poema que se intitula Que Importa? E ela começa: eu era a desdenhosa, indiferente. Nunca sentira em um coração bater em violências de paixão, como bate no peito a outra gente. Agora, olha-me tu altivamente, de sombras, de desejo, de emoção, enquanto a asa loira da ilusão se desdobra a um sol nascente. Aqui, além dela fazer também essa questão de falar o que ela era, as dúvidas que ela tinha quanto ao passado, alguns traços da sua infância que a gente já vê o início de uma adolescência, o início das suas paixões. É outra característica que a gente vê também na escrita da Flor Bela, como se ela tivesse mágoas. E a gente vê que o livro de mágoas, ela também tem um livro de poesia chamado Livro de Mágoas, e a gente pode até trabalhar, afirmar nele que há realmente uma metalinguagem, é o livro de mágoas, que fala das mágoas da própria autora. E aí ela vai juntando essas recordações junto com essas mágoas, esse mal dizer pelo que ela não viveu. E aí, para a gente já quase finalizando, ela diz o que tu és. Aí ela vai se definir. És aquela que tudo te entristece, irrita e amargura, tudo humilha, aquela a quem mágoa chamou de filha. E aí aqui a gente vai fazer uma analogia com o livro de Mágoas, embora esse seja pertencente ao Furor de Saudades, mas a gente vai falando, já que a gente foi ler a biografia dela e tudo, ela de fato vivenciava isso. Ela não era feliz no amor, ela teve alguns conflitos de vida, sentia muito mágoa por conta da perda da mãe dela. Então, assim, ela foi colocando essa metalinguagem através da sua lembrança. E para ir finalizando, a gente tem Memórias, Mágoa do Passado, e a gente tem esse poema, Fanatismo, particularmente é um dos meus preferidos, que o Raimundo Fagner musicalizou depois. E aí ela vai usando algumas expressões, várias expressões, em que ela se refere o tempo todo a ela, com traços particulares dela, quando ela diz: minha alma de sonhar te anda perdida, meus olhos são cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. E aí ela vai utilizando ao longo disso não só verbos, mas alguns adjetivos que ela qualifica como sendo pertencentes a ela, ao momento e à vida dela. Aqui, para nós finalizarmos, é só para deixar claro que, em vida, ainda ela chegou a publicar 2 livros apenas, Soror de Saudade e Livro de Mágoas, mas que a gente consegue encontrar esses traços de autobiografia, esses traços de memória, principalmente nesse poema, Fanatismo, no livro Soror de Saudade, que nós acabamos de ver, o Eu, no Charneca em Flor, Noite de Saudade, que fica no livro de Mágoa, que é uma metapoesia da mágoa, falando da própria mágoa da autora, e Bendita Seja a Desgraça, que fica em profundos olhares. E aí, só para a gente finalizando, a gente tem isso: escrever para não esquecer. Qual é a função de escrever das nossas memórias? E aí a escrita para Platão foi criada para ocupar o lugar destinado à memória, externalizando-a, e por isso pode corrompê-la e destruí-la. Nessa concepção, quando um pensamento ou uma ideia são escritos, deixa-se de exercitar a memória, e dessa maneira permite seu esquecimento. Isso significa que a escrita, estendida a partir do diálogo Fedro de Platão, o qual Derrida aborda somente, é caracterizada como um grande perigo para a memória e a tradição oral. E aí, só para a gente finalizar, um trechinho do primeiro poema que nós analisamos, quando ela diz: lembro-me do que fui dantes, quem me dera não me lembrar. Em tarde dolorosa, eu lembro que fui a primavera, que em muros velhos fez nascer as rosas. Aqui são as nossas referências e muito obrigada.
Obrigada, Carmelinda. Acho que agora nós podemos, né, iniciar as nossas discussões sobre as apresentações que foram feitas, muito interessantes, muito pertinentes, né? Acho que o Eduardo está cheio de curiosidades aí também para falar. Queria parabenizar também o Eduardo, né, que é orientador do Sérgio, que tem essa grande responsabilidade de tentar reconstituir, né, a presença e toda a representação das mulheres ao longo, né, dos séculos que se passaram e que ficaram lá, coitadas, emboloradas nas páginas dos jornais, dos almanaques, e que tem muito, inclusive aqui, Eduardo, no Pará, em Cametade, onde eu estou, situações, informações. Aqui nós encontramos jornais, acho que a professora Maria Luísa, que pesquisa também sobre a Júlia Lopes de Almeida, está conosco, e nós encontramos também alguns textos nos jornais daqui de Cametá, do século XIX, que publicavam obras da Júlia Lopes de Almeida. E agora, com a apresentação do Sérgio, nós vamos ficar também atentas, Sérgio, para ver se localizamos a respeito, né, alguma publicação sobre a irmã da Júlia Lopes, aqui pelos nossos jornais. Tá? Por favor. Então, vou começar por ti, né, que já está aqui em tela, falando, parabenizando mais uma vez, né, o teu trabalho, dizer, né, como é que essas mulheres, essas escritoras percorriam, né, as páginas dos jornais ao longo, né, do 19 e circulavam. Queria falar dessa circulação, né, circulavam por todo o país. Como é que ainda tem um olhar, né, eu acho que é até preconceituoso em relação ao século XIX, dizendo, né, que a comunicação era pouca, que era lenta, que era atrasada. Isso não é verdade. O que se publicava aí no Rio de Janeiro se publicava quase que simultaneamente aqui no Pará, aqui na cidade de Cametá, que é uma cidade menor, né, localizada a cerca de 200 quilômetros da capital, mas que existia todo um dispositivo que era traçado por meio desse jornal que oportunizava que os brasileiros, de uma maneira geral, tivessem esse acesso. Então, falar aqui a respeito da escritora, né, que tu te debruçaste, que tu pesquisaste, é muito importante, muito pertinente. E aí, no teu trabalho, eu fiquei assim, querendo saber mais a respeito lá da coluna feminina, palestras femininas, assinada lá pela Adília Lopes, perdão, pela Adelina Lopes. Por que eu estou dizendo isso? Porque também nas pesquisas que nós fazemos aqui em relação às escritoras portuguesas, como é o caso da Guiomar Torrezão, que ela tinha uma coluna num jornal paraense, nessas colunas, ela usava, né, eu acho que era uma espécie de subterfúgio para falar de mulheres, para falar de culinária, falar de moda, mas ela incutia no meio dessas palestras, né, dessas conferências que elas faziam, elas incutiam assim algumas questões de emancipação feminina. Tá? Guiomar fazia muito disso. Ela dizia, numa das cartas que ela mandou para o Pará, ela disse: eu não sei se no Pará tem a selga, né? Porque o que ela ia falar, ela ia indicar, era uma receita de salada, que o ingrediente principal era a selga. Mas era só uma desculpa para ela também incutir valores de emancipação aqui, para as mulheres paraenses. Então, eu queria saber a respeito dessa coluna assinada pela Adelina Lopes, se no meio do que ela escrevia, que tu disseste que ela falava a respeito da criação dos filhos, dando dica para mulheres, reivindicação de creches, se no meio disso também, ela também conseguia falar sobre emancipação, sobre feminismo, nessa coluna, de uma maneira que os homens leitores, principalmente, não percebessem isso de uma forma explícita. Estou perguntando porque depois tu falaste lá, né, a respeito de como também ela teve os detratores, né? Porque quando elas começam a publicar e a ter uma certa visibilidade, tem os escritores que passam a rechaçá-las, a criticá-las de uma forma muito acentuada, né? E eu fiquei muito me perguntando, porque o fato dela ser portuguesa, dela ter também os detratores e fazer o poema sobre Pombal, né, me chamou a atenção, porque o Pombal ele teve uma atuação muito grande também aqui no Pará. Ele tinha um projeto para que
o Pará, a província do Pará, fosse uma espécie de país, de uma nação à parte, cujo governo seria do irmão dele, né? Então, eu fiquei assim curiosa em relação a isso, mas a minha curiosidade maior foi a respeito dessa coluna. Como é que ela conseguia, a partir do que ela escrevia para as mulheres, para os filhos, sobre creche, se ela tinha outras questões feministas mais acentuadas nessa coluna. Conseguiste perceber isso, Sérgio? Então, nessa coluna propriamente, não muito. Ela vai falar muito da questão da educação, que vai ser muito importante para a autonomia das mulheres. Nessa coluna ela está sempre falando disso, mas ela vai tratar disso. Essa educação é importante para um melhor viver com seus maridos, para o casamento ser melhor vivido, que as pessoas sejam melhor instruídas, né? Ela dá também, por exemplo, indicação de receita. Faça tal coisa para o seu marido quando ele chegar. Nessa coluna propriamente, eu não vejo ela dando indicações assim tão feministas, assim, vamos dizer assim, mas não deixa de ser, né? Porque era uma mulher que estava ali publicando, falando, e essa questão de, por exemplo, ela não falar de moda, ela não se detinha, ao meu ver, ao que mandavam ela falar, no caso, né? Ela não tinha isso de... Vão ter colunistas também que vão tratar apenas de assuntos pontuais, assim, do que... Você falou da informação que se transferia muito rápido, né? Em Paris veio tal coisa, questões de vestimenta, vieram informações de Paris sobre tal coisa, enfim. Muitas vão fazer isso, mas ela não. Ela vai estar ali ajudando numa questão ali de bem viver. O que também, para mim, é um caminho muito bom a ser percorrido, porque era uma mulher também dando essa indicação do que fazer, né? Porque por muitas vezes era um homem, até mesmo nos jornais voltados para as mulheres, era um homem que estava ali dando essa indicação do que fazer. Então ela estava ali numa tentativa de ajudar, de melhorar aquela vida ali, esse caminho do manual de civilidade ali, mas era uma mulher mostrando o que fazer, né? Então, eu acho que isso, por si só, já trilha um caminho, né, emancipatório, né, na minha visão. Tem um tratado de emancipação feminina, tem da Mariana Coelho, tem da Ana Termaques, né, e que todas elas também, elas começam essa proposição de emancipação feminina a partir, obviamente, da educação, que elas dizem, então, Exatamente. se a mulher não estudar, né, como é que ela vai conseguir se emancipar? Mas o que é também muito interessante nessas palestras é que elas, vez ou outra, como tu fizeste aqui a apresentação, né, que a Adelina, então, ela tenta romper lá com o corselet, que é o sutiã atual, né? O espartilho. E a Guiomar Torrezão também, ela dá uma proposição, né, para tentar romper com a crinolina, que era aquele saiote de madeira que se usava. Madeira. É uma perspectiva de não aceitar também tudo que é incutido pela moda, que traz um certo mal-estar, desconforto para a mulher, e que isso não deixa de ser uma causa também, né? Sim. E a crítica também que é feita em relação, né, ao fato delas se apresentarem na defesa da mulher, mas que não serem femininas, de serem masculinizadas. Tudo isso é uma forma de detratar essas mulheres, acho que para perder também o protagonismo, né, para não terem essa audiência que tanto elas mereciam e buscavam no século XIX. Acho que depois a professora Maria Luísa vai entrar em contato contigo, com o Eduardo, para estreitar mais esse laço aí da Adelina Lopes. Tá bem, Eduardo? Essa questão do espartilho, ela vai... É uma indicação bem
discreta, né? Mas ela vai estar ali falando desse espartilho como falando assim, estão declarando guerra aos espartilhos, mas não devemos declarar guerra, né? Você como se a sociedade ainda não estivesse preparada para queimar os espartilhos, vamos dizer assim, né? A sociedade ainda não estava preparada para aquilo, né? E é o que ela vai falar ali, que naquele momento ali aquele espartilho ainda era importante. Sérgio, talvez seja sutil para hoje, né? Mas para aquela Ah, época, não, declarar exatamente, exatamente. Para um os leitor de partidos, hoje é bem sutil. até Para a algumas época. Não, isso na época ela fez como uma resposta a uma crítica que fizeram por ela não estar comentando moda naquela, naquela revista, entendeu? falando de amenidades femininas, né? Sim, Sérgio, obrigada. Não sei se o de Eduardo quer nada. comentar algo. Posso falar assim. Queria começar parabenizando a mesa, acho que foram 4 apresentações muito interessantes, e é do tema que eu gosto, não é à toa que eu vim assistir essa mesa, e tem aqui 2 orientandos meus, então nada aqui é gratuito. Não vou fazer pergunta para o Sérgio, já que ele respondeu a pergunta da Lucilena. Não tem exatamente perguntas para as 3, talvez uma breve pergunta. Para Ellen, começar, fazer logo para as 3, depois as 3 respondem, que para a gente ganhar tempo, né? Para Ellen, eu acho bem interessante essa relação entre a Flor Bela e a Adília, já que normalmente considera a Flor Bela como a poetisa erótica da primeira metade do século XX, e a Adília tem uma grande derrisão na obra dela também, não é à toa que ela põe aquele Flor Bela espanca, espanca, depois ela se arrepende, muda, mas vai ficar sempre esse Flor Bela espanca, espanca. Mas eu gostaria de saber se você vê outras aproximações entre a Flor Bela e a Adília, além desses 2 poemas que você trouxe. Para Julie, primeiro, eu estou morrendo de inveja de você estar aí num café em Paris, enquanto a gente está aqui, eu estou em casa, no Rio de Janeiro, em Niterói, queria estar em Paris também. Só para a gente começar essa manhã um pouco triste por não estar viajando. Mas você está pesquisando, eu sei bem, essa relação entre a Olga e uma rede francesa, né, de escritoras, de feministas, etc. E se você já descobriu alguma coisa a mais da biografia dessas francesas que andam com ela, por exemplo, a Lucie de la Rue Madrouge, que está na foto, ou a Gabrielle Reval. Eu sei que a Juliette Adam tem uma carreira enorme, né, viveu quase 100 anos, mas talvez ela já seja também uma escritora apagada hoje na literatura francesa, se você já resgatou alguma coisa do lado francês dessa rede. E para Carmelinda, eu acho que o meu áudio falhou um pouco no início, eu não consegui perceber onde e o que você está estudando, só peguei o início da sua apresentação, mas eu queria comentar sobre essa apresentação da memória em Flor Bela, porque eu acho que talvez seja um caminho complicado. No início, você parecia que, ao meu ver, que estava num caminho bem interessante da memória cultural, e acho que sim, que a obra da Flor Bela pode levantar uma memória cultural sobre o que era, como que a sociedade lidava com as mulheres e como que a obra da Flor Bela pode apresentar um viés quase subversivo da posição que a sociedade colocava para as mulheres. Mas eu acho um pouco preocupante pensar na obra de uma poetisa que tentou criar tantas personas diferentes de si própria, como foi a Flor Bela. Vamos pensar que ela também não é uma modernista, mas é uma contemporânea de Fernando Pessoa, e já desde o Antônio Nobre, que é o mestre para ela, já é essa tentativa de alteridade, de criação de personas. Não é à toa que ela cria várias personas, né? A Castelã, a Soror, a Princesa Desalento e outras. Então, como que essas personalidades, essas personas, como você pensa isso numa relação de memória biográfica da Flor Bela? Você não vê um problema nessa ligação? Aí a Lucilena agora controla as respostas aí. E parabéns de novo para os 4. Quem responde primeiro? Eu, licença, professor, primeiramente, obrigada pela a sua opinião. Realmente eu concordo com você. É um pouco que não é minha linha de pesquisa, como
como eu disse, sou mais da prosa e eu trabalho mais no mestrado na área de literatura, memória e cultura. Eu aproveitei para fazer essa pesquisa assim, superficial, uma das disciplinas que eu fiz como professora que oferece essa disciplina de literatura e memória, a professora Silvana Pantoja, muito reconhecida na UES, aqui no Piauí. Mas, quando você fala dessa questão de definir uma memória como se fosse a biografia, pelo que eu entendi é isso. Você, como ela assume várias personas, muitas personalidades, a gente tem horas que a gente pensa que é uma flor dela ali, é outra, ela assume essa identidade, essa alteridade. Então, assim, seria dizer que é uma produção autobiográfica, está falando dela, seria muito arriscado. Por esse olhar, sim. O que eu, pelo menos, tentei fazer, esse levantamento, é justamente nessa questão de investigar se ela está falando do eu, seja de uma dessas pessoas, mas ela está falando de sentimentos, posso até dizer assim, da flor dela em si, mas de uma personalidade que ela está assumindo naquele determinado momento. Eu entendi dessa forma, mas é muito interessante, sim, é arriscado. Eu gostei muito da experiência de embarcar na pesquisa dela, primeiramente eu gosto de ler, gosto muito dos poemas musicalizados, você já encanta, já apaixona, mas eu gostei da experiência, da sensação de investigar um pouquinho dela, mas com esse pé no risco. Carmelina, tu estás ouvindo? Sim. Queria também só fazer um comentário a respeito da tua apresentação, que envolve memória. Trouxeste vários autores, não vi, não sei se é a linha, né, também, que não citaste aqui, a Ecleia Bose, nesse processo de selecionar a memória, né, as partes assim, que constituem aquilo que a poeta poderia também trazer aqui para o âmbito da poesia. E queria que tu atentasse nessa poesia da Flor Bela, né, uma certa carga muito grande de melancolia, né, de dilaceração, que põe em xeque duas questões, né, que é o corpo, né, e a alma, tanto que em boa parte dos poemas ela vai apontando minha alma, né, e a parte do corpo também, que traz toda uma carga erótica, né, sensualística muito forte, não é à toa que ela é chamada de Dom Juan feminino, e também atentar-se para uma outra perspectiva que a gente observa também na poética da Flor Bela Espanca. Sempre que ela se reporta à perspectiva do amor, né, de amar, ela traz essa ideia sempre na ideia da ação, né? Dificilmente ela usa a palavra amor, ela absolutiza a palavra amor. Ela traz em muitos poemas a palavra, né, absolutizada, com inicial maiúscula, e sempre utilizando muito mais o verbo amar, né, que remete a essa perspectiva do erotismo, né, de uma angústia que ela traz desde a infância, nesses tempos da memória. Então, acho que estabelecer essa diferença, né, entre o amor e o amar é importante também na poética da Flor Bela, porque quando ela traz o verbo, ela indica toda uma ação que vai passando por superação a partir de todas as experiências que tu falas que é comprometedor relacionar, né, com traços biográficos, mas por todos os 3 casamentos, as frustrações que ela passou, não só a perda da mãe, mas do irmão, né, o Pérez. Então, talvez isso possa também suscitar algum outro questionamento aí na tua pesquisa. Tá bem? Ótimo, professora. Obrigada. Tá bem. Passo, então, para a Júlia responder a pergunta do Eduardo. Olá, e enfim, respondendo a pergunta do Eduardo sobre essa questão do lado francês, né, do que a gente consegue de material sobre essas escritoras, sobre a Gabrielle Reval e a Lucie de la Ruse-Madrus, não achei nada. Até perguntei a alguns professores da Sorbonne de literatura francesa, especializados em literatura, né, da escrita feminina, daquele período. Ninguém, nunca nem ouviu falar. Então, enfim, já começa por aí. O que eu consegui achar na internet são coisas muito rasas, muito superficiais. Por outro lado, da Juliette Adam, eu consigo achar outras coisas. Exatamente, foram escritoras premiadas na época. Exato. A Juliette Adam, ela é mais lembrada pelo lado republicano dela, da atuação política dela,
e de ter, enfim, ter assumido uma postura anti-napoleônica, enfim, ter tido um salão literário que acolhia escritores republicanos, etc. Então, assim, quando a gente consegue achar... Você encontra na questão de Genevieve. Sim, eu também... É questão também de organizar enfim, outros lugares para achar outros materiais. Enfim, da Julieta Dam, como estava dizendo, a gente consegue achar esses materiais, mas mais voltado para a atuação política dela, não muito literária. Acho que, assim, se com um pouco mais de tempo, pesquisando também na Biblioteca Nacional, talvez seria possível achar alguma outra coisa, principalmente da Nouvelle Revue, que era a revista que ela dirigiu, e, enfim. Mas também encontrei uma pesquisadora que foi responsável do espólio e que faz alguns anos já, mas que organizou uma exposição para o centenário da Julieta Dam, agora eu não lembro se foi na Mairie de Verberie, ou na cidade que ela nasceu, ou se foi como é que fala? Na abadia, na Abadia de Gif-sur-Nivelle, que é onde ela morou por quase 50 anos. Eles organizaram uma exposição e, enfim, eu consegui achar a pesquisadora. Acho que fingi. Também acho que fingi. Não tenho certeza, enfim. E aí, talvez entrar em contato com essa pessoa que for responsável, porque era a pessoa responsável do arquivo dela na Biblioteca Nacional. Talvez entrando em contato com esses pesquisadores poderia achar mais alguma coisa, mas das outras duas, da Gabrielle Deval, ninguém. Da Lucie Delarue também, nada, por enquanto nada. Eu achei também outras duas biografias, mas da época dela, que foram feitas enquanto ela ainda era viva. Uma sobre um francês, Adolphe Badin, de 1882, e o outro de um pesquisador britânico. Chama ela de Julieta Dam, La Grande Française, que conta mais ou menos a vida dela e os feitos dela entre 1870 e 1917. Mas não mais que isso, mas eu também ainda não terminei a leitura dessas obras, dessas biografias que fizeram sobre ela. Não sei se eu respondi a pergunta. Julie, em relação ao espólio, ao que você já pesquisou a respeito da Olga, você encontrou textos que marquem mais essa perspectiva de feminismo, de emancipação da mulher? Que acho que o que você apresentou aqui, ela preconiza muito a liberdade, mas está também relacionada a essa perspectiva mais feminista, até pelo tempo, né, que ela publicou, que ela foi premiada e que escreveu. Assim, da Olga, não sei, não saberia dizer se exatamente essa questão da liberdade feminina no que a gente acha sobre, enfim, nesses artigos dela. Tem alguns que sim, mas a maioria, quando ela fala, ela manteve uma coluna também nesse jornal no Brasil, enquanto ela estava morando na França, mas era sempre falando sobre o lado mais cultural, não muito sobre a questão da mulher. Por outro lado, ela tem essa obra, né, O Problema Feminista, onde ela fala justamente sobre essa questão da mulher, ou essa conferência, Femme d'Actualité, que ela também fala sobre a questão da mulher, não só no Portugal, mas também na França, etc. Então, enfim, depende exatamente do que a gente está falando. Mas essa conferência, por exemplo, eu não consegui achar texto, não consegui achar nada sobre ela, porque não foi publicada, foi uma conferência realizada, né? Tá certo, Julie, obrigada. Vamos passar então para Ellen. Oi, respondendo ao professor Eduardo, nesse livro eu encontro, eu não sei se, né, a visão já está tão assim, que eu encontro muita coisa da Flor Bela no livro da Adília, nesse específico, né? Esse livro ele fala também, não diretamente, né? Assim, claro que esse poema eu quero foder achadamente, ele é uma alusão e só entende quem conhece o poema Mar, né? Não está ali escrito, Flor Bela diz, né? Mas, e com certeza ele está mais direto, né? Mas tem outros poemas da Adília que indiretamente
aparece assim a Flor Bela. Então tem um poema que fala sobre a questão da escrita, né, que para escrever é preciso ter dinheiro, que a Adília fala. E isso e esse poema está inserido no Flor Bela Espanca Espanca, e isso faz muito sentido com a Flor Bela, né, que ela está inserida em um momento em que, no início do século XIX, em que a mulher está ali tentando se libertar, e a Flor Bela aparece muito isso aparece muito nos seus livros, né? A erotização, a questão do corpo, da voz feminina, a questão do amar todo mundo, né? Amar um, amar outro, amar todo mundo, né? E naquele momento, por exemplo, os livros da Flor Bela, que foram publicados por ela, foi do dinheiro dela, né? Ela publicou com o dinheiro dela. Então, tem essa questão, o livro da Adília, esse, da Flor Bela Espanca Espanca, fala muito sobre a questão do corpo. Então, tem um poema falando só sobre masturbação, né? E que, querendo ou não, a masturbação é o autoconhecimento do corpo feminino. E a Flor Bela, então assim, eu não sei se de tanto ver as duas, e eu já acho que o livro é totalmente a Flor Bela ali, e a Adília tentando amplificar essa voz, né, esse corpo, esse eu forbeliano ali, que eu vejo muito a Flor Bela. Então eu tento fazer essas ligações a partir desses. Tem um outro poema também, que o título é Mariana o Conforado e Sebastião, Sebastião, né? Acho que é assim o nome. Que ela liga dois mitos, né? E a Flor Bela, a Ana Fubuca diz que ela também é ligada ao mito, né? Então tem esse poema ali e então eu acho que está tudo muito interligado ali. Então eu vejo muito a Flor Bela ali nesse poema esse livro da Flor Bela Espanca Espanca da Adília. Então não sei se eu respondi, mas acho que como uma pesquisadora ali, eu sempre encontro, né? Respondeu sim. Eu não vi, desculpa, Lucilena, não sei se você assistiu a fala do Jonas Leite numa mesa aqui na Abraplip, eu já não sei mais qual foi a mesa, que ele falou justamente sobre a Flor Bela como personagem de algumas peças de teatro, então a criação dela como mito. Mas a tese dele também vai atrás de poemas que releem a Flor Bela como esse mito. Talvez seja interessante você procurar a tese dele, que está online, é lá acho que é do Federal do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Mas Jonas Leite, você vai encontrar qual é a tese dele, qualquer coisa você me manda um e-mail também, que eu acho a tese dele, te mando se você não encontrar. O meu é fácil, é eduardodacruz@gmail.com, porque pode te ajudar a buscar algumas outras ligações entre a Flor Bela e a Adília. Obrigada. Ele é o Jonas Leite, ele está na programação, ele só falou da parte do teatral, mas ele também faz uma análise sobre poemas que leem a Flor Bela. Obrigada, eu vou procurar sim, qualquer coisa eu mando e-mail também para pedir essa referência. E Ellen, eu queria só fazer uma indagação em relação também ao poema da Adília, né? Como é que ela consegue fazer essa retextualização da Flor Bela num tempo que permite que ela fale mais abertamente, né? Porque nós sabemos que houve toda uma crítica em relação também à recepção da obra da Flor Bela. E em relação à Adília, né, dela expressar isso de uma forma mais aberta, como é que essa recepção, principalmente em Portugal, que por ser um país um pouco mais conservador que o Brasil, como tu atentaste para isso também? E percebo também, na relação dos poemas da Adília, alguns traços, obviamente, por serem portugueses, do próprio Fernando Pessoa, né? Nessa questão da despersonalização e de alguns termos que ele vai remetendo para a obra e que eu acho que tudo é retextualizado na literatura portuguesa, se nós formos atentar, né? Essa divisão, aí ela vai se reformando, né, com a poesia. Como posso dizer? É engraçado porque eu estava lendo, né, e a
a Adília não foi bem vista, né, nessa questão de trazer, né, a Flor Bela, teve muitas críticas, né, tal, mas a questão do feminino, da liberdade, né, ela é tão maravilhosa nesses poemas, né, que teve a crítica, né, a recepção, a Flor Bela foi muito criticada também, né, ela foi por conta disso. O que eu queria falar, na verdade, é que você falou um negócio de Fernando Pessoa, e eu lembrei que nesse poema da Adília tem a ceifeira que ceifa. E é interessante, na verdade, porque a Dalfarra, ela diz justamente que a Flor Bela e o Fernando Pessoa não tem nenhum registro que eles tiveram contato um com o outro, que eles não tiveram encontro. E na verdade, a Adília trazer essa figura do Fernando, a figura da ceifeira, junto com a Flor Bela, na verdade, é quase um ato político, né? Porque é o encontro. A Flor Bela esteve o tempo todo à margem desse modernismo, né? E trazer esse encontro à tona ali trazer essa construção, né? Esse encontro que não ocorreu, que a Dalfarra diz. Então, eu acho tudo isso muito interessante e, claro, né, falar sobre o corpo e falar dessa forma tão aberta como a Adília fala, e que na época da Flor Bela, falar que amar e amar todo mundo, né, é uma forma também muito aberta, né, muito livre, né, ali, que ela foi muito criticada por conta dessa questão da erotização, de estar ali. Então, falar de uma forma mais explícita que o amar, na verdade, é um poder, né? E que a relação de poder também está no poder, a Adília trazer essa liberdade e amplificar cada vez mais essa voz. E deixar essa voz do eu forbeliano viva por muito tempo. Eu ia comentar, eu estava tentando fazer toda uma construção aqui na cabeça, por isso que eu demorei para formular. Eu faço a minha dissertação, na verdade, esse é um recorte da minha dissertação. Eu estudo 3 autoras, que é a Flor Bela Espanca, a Adília Lopes e a Filipa Leal, né? Então, a Filipa Leal, ela tem um livro que é a Adília Lopes, e eu estudo esse livro para fazer essa conversa entre as 3, né? Entre o Flor Bela Espanca, a Adília Lopes, e tentando construir esse feminino a partir de uma imagem da matriosca, né? Da sororidade, da escuta, a partir dessa... como elas se fossem umas bonecas, sabe? Uma saindo dentro da outra, como esse feminino é construído nas 3, né? Então, a minha pesquisa, ela parte desse ponto. Então, não sei se eu respondi também, acabei meio que falando sobre outras coisas também, desculpa. Para mostrar, né, o quanto a pesquisa tem pesquisa, né, e tem janelas que vão se abrindo, se fechando, confluindo, né? Nós gostaríamos de agradecer muito a vocês, acho que essa mesa foi muito frutífera, nós estamos saindo cheios, né, de curiosidade, de mais pesquisas ainda, dar parabéns e dizer que vocês continuem aqui no nosso 28º, né, Congresso Brasileiro de Professores de Literatura Portuguesa, que está sendo muito bom. Parabenizar o professor Eduardo, que está nessa organização. Falta-nos tempo, Eduardo, para assistir a tudo e a todos, né? Porque foi uma seleta muito bem feita. Tá? O certificado para os ouvintes é de 110 horas, mas pensando que só assista uma coisa de cada vez. Se for assistir tudo que está gravado... É isso mesmo. Então, dá um abraço na Julie, na Ellen, tá? Na Carla, no Sérgio, no Eduardo, em todos que estão aqui conosco. Tá? E no final da tarde, né, Eduardo? Às 17 horas nós nos encontramos. Isso aí, eu vou falar um pouco mais da Olga. Então, tchau, tchau para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Então, finalizamos a nossa sessão. Eu agradeço à professora Lucilene, ao professor Eduardo, a presença e participação de todos vocês. Lembrando que nossa programação se estende até o dia 29 de outubro, certo? Logo mais às 10 horas da manhã, nós teremos as mesas redondas. Então, aguardo todos vocês lá. Até breve. Se cuidem e tchau, tchau.